Olá a todos, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, que é a respeito de tributação, impostos para ricos. Será que isso realmente é uma coisa válida de se fazer, principalmente no nosso país? Bom, eu me inspirei para falar nesse tema, principalmente no site do Mises.com, em um artigo do Leandro Roque e do P.W. Mackenzie. Esse artigo fala exatamente desse tema, obviamente, que é a questão do aumento de impostos sobre os ricos e sobre os lucros de uma medida econômica restritiva. É uma medida econômica restritiva. Vou mostrar para vocês um resumo depois. Eu fiz também alguns slides para falar a respeito do tema, que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui obviamente já está feito, né? Que é um gráfico. Bom, vamos voltar aqui então, deixar aqui no meu bonequinho, e vamos falar um pouquinho do que me inspirou também, baseado no vídeo aqui do canal da Jovem Pan, Pânico na Rádio, onde eu assisti um debate entre o Kim Kataguiri e o Thiago Pará. Inclusive tenho para assistir também do Bolsonaro, porque ver daqui a pouco. Mas vamos fazer um vídeo primeiro, né? Então aqui é o seguinte, a primeira coisa que eu reparei nessa imagem é o esquerdão aqui desse lado, na direita, e o liberal na esquerda, que é o Kim Kataguiri. Esse cara aqui, chamado Thiago Pará, geralmente criticava o Kim. Eu vi assistindo um outro debate, não sei aonde, que não foi na Folha, não é? Onde ele falava que o Kim tirou uma foto, né, com o Eduardo Cunha, e isso era constrangedor, era absurdo. Ele estava demonstrando que estava, na verdade, no lado do grande criminoso, que inclusive está preso hoje, né? E o Kim se defendendo, dizendo, não, aquilo era só uma formalidade, o cara estava lá, tirei foto, etc e tal. E hoje você vê os dois aqui juntos tirando foto, também por conta, claro, de uma formalidade, até porque o cidadão está com a cara de bunda aqui, você vê que os dois braços dele estão para baixo, significando que ele está pouco à vontade na imagem. E o outro não está nem aí, né, cara, porque é muito mais tranquilo. Isso só demonstra, né, o quanto essas pessoas não têm muito senso de acontecimento, de situação. Às vezes a questão da formalidade, como eu acabei de falar aqui, que ele se viu obrigado a tirar foto. Claro que o Kim também não foi obrigado a tirar foto nenhuma com o Eduardo Cunha. Ele tirou, não sei como que foi lá o contexto da situação, mas enfim. Tirou porque quis também, não sei. Mas acontece que em termos de formalidade, quer dizer, uma foto não prova que o cara realmente tem vínculo com a grande raposa. E em falar em raposa, o argumento do Emílio, se você assistir aqui o debate, entre aspas, e tanto do Emílio quanto desse Thiago Pará aqui, são de que o senhor Kim Kataguiri estava sendo vítima das grandes raposas do Congresso, né? Raposas velhas. E eu me lembrei que esse é exatamente o argumento que o Olavo de Carvalho utiliza para falar a respeito do MBL, do Movimento Brasil Livre, que eles são, os mais jovens são moleques idiotas que se deixaram levar por essas raposas, e os mais velhos são realmente pessoas inescrupulosas que se venderam, algo do tipo. Tudo isso cada um tem um ponto de vista um pouco diferente, mas enfim, a crítica do Olavo realmente foi essa. E quando você vê os dois repetindo, principalmente o Thiago Pará, que é um esquerdão, né, repetindo a crença, não só a crença, na verdade, a opinião do Olavo de Carvalho, isso mostra que o cara deve, no mínimo, ter assistido o vídeo, né? E eu espero que ele então continue assistindo, caso isso tenha acontecido de fato, para ver se aprende alguma coisa, né? Inclusive acusava o Kim de ter, de certo modo, feito pactos, né, com essas pessoas tão inescrupulosas chamadas de raposa. E é engraçado que ele é um dos caras que defende a Dilma, dizendo que tudo é um golpe. E pior, né? Inclusive defende uma vertente um tanto marxista. Ou seja, o próprio Karl Marx, que a gente poderia colocar aí como raposa das raposas, de certo modo. Sem querer fazer anacronismo também, com o contexto brasileiro, claro. Bom, gente, vamos começar então. Vou voltar aqui a imagem. E vamos ao primeiro slide aqui. Então, tributação de ricos. Eu, infelizmente, fiz errado aqui para tentar explicar basicamente o que seria imposto direto e indireto. Embora a maioria das pessoas saiba o que é imposto direto e indireto, porque isso mexe com o nosso bolso, né? Então, a maioria das pessoas sabe, mas se você não sabe, eu vou explicar aqui para ficar claro. Então, a primeira fala do artigo do site Mises.com é o seguinte. O aspecto mais importante, deixa eu só aumentar aqui. O aspecto mais importante a ser observado é que é impossível isolar os custos de qualquer imposto. É impossível. No caso dos impostos indiretos, os quais absolutamente todas as pessoas pagam, né, isso é explícito. Mas o que poucos entendem é que isso também é válido para os impostos diretos, principalmente sobre a renda. Então você tem aqui uma pequena síntese. Imposto direto e indireto. O direto se refere aos impostos que os governos, tanto federal como estadual como municipal, arrecadam sobre o patrimônio, são os bens e a renda. Você tem salários, aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras dos trabalhadores. Então são considerados impostos diretos porque o governo arrecada diretamente do cidadão. Você tem o IRPF, o IPVA e o IPTU. Então isso aqui está relativo
É isso aqui, tá? Por isso que eu coloquei a seta, porque eu fiz errado. Eu fiz na ordem inversa. No caso do imposto indireto, refere-se ao e incide sobre transações de mercadoria e serviços, sendo a base tributária aos valores de compra e venda. ICMS, ISS, PI. Então você tem os exemplos aqui, né, dos impostos indiretos: imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, imposto sobre serviços, imposto sobre produtos industrializados. Mas o que nos interessa é falar do imposto direto, porque esse é o tema básico aqui, o primeiro argumento contra a tributação de ricos, para que você entenda. Antes de falar disso, eu tinha até escrito uma coisa que eu acho interessante falar aqui, tá? Pensando a respeito do assunto, o que é pior que o capitalismo selvagem? Né? Porque a gente entende que, de certo modo, o capitalismo selvagem, principalmente quando ele se refere a capitalismo de Estado, ele se torna algo ruim. Mas o que seria realmente pior do que isso? Eu coloquei aqui que demagogia, como foi visto no debate do tal do Thiago, não sei das quantas, lá Pará, que eu acho até que o nome dele não é Pará, é para de ir nesses programas, porque você vai passar vergonha, cara. Referente a algumas argumentações dele, que são puramente demagógicas, né, que são só repetição de lobby e de defesa de ideologia, que não está compromissado com a contingência, com aquilo que realmente está acontecendo no mundo, no Brasil, na economia, o rombo, né, que nós temos aqui no Brasil por conta, inclusive, da grande dívida pública, mais de 50%, quase praticamente 70% do PIB sendo utilizado aí para pagar a dívida. Quer dizer, é um absurdo, ele mesmo disse isso. Então, quando ele fala de demagogia, e não só ele, mas basicamente a esquerda em geral, o que eu entendo? Demagogia é caridade por interesse, é apelar à emoção como romântica trilha do herói. Poderia colocar aqui trilha como saga, né? Acho que é mais bonito aqui. Saga do herói. Porém, despido da inteligência e altivo perante a roda da fortuna. Para quem conhece um pouquinho de tragédia grega, sabe do que se refere à roda da fortuna, ou se você já leu Maquiavel, também você sabe. Roda da fortuna nada mais é aquilo que está fora do nosso controle. Né? Aquela virada de mesa que acontece e a gente fica pasmo, fica perplexo. E tem gente que basicamente anda e vive no mundo, principalmente esses ideólogos revolucionários, como se não existisse roda da vida. Né? Como se não existisse nem pluralidade de ideias e nem roda da fortuna, que está além daquilo que a gente chama de probabilístico ou de plano, arquitetura. Mas é algo que está no campo da imprevisibilidade. E inteligência, nesse caso, fica a cargo apenas de fomentar o esquema, o grande plano. A intencionalidade, a que falava Brentano e Russell, inclusive eu estou preparando um curso online para vender aí da fenomenologia do Russell, para tratar um pouquinho das ideias do Brentano, do Frege, do Bolzano. Então eu vou disponibilizar isso posteriormente, tá? Mas eles falam um pouco de intencionalidade, a questão da consciência ser um fluir para fora, né? A intencionalidade, a que falava Brentano, cada um obviamente ao seu modo, é direcionado para o projeto, em termos de consciência, ser concentração, foco e direção, direcionada para o projeto final e nunca para a contingência, pois consideram que os fins justificam os meios. Isso aqui é muito Maquiavel, embora não se ache especificamente essa frase lá no livro dele, mas enfim. É que eu não li todas as obras de Maquiavel, mas não sei se tem essa frase, acho que não sei. Os frutos são claros referentes a essa mentalidade demagógica. Falsos heróis que se tornam assassinos, vide Che Guevara, e um mundo melhor que vira um inferno, pois negam a contingencialidade em nome do grande plano futuro. Perfeito? Sacrificam qualquer coisa porque revoluções não podem ser feitas com águas de rosas, como diria Marat, Robespierre, nossa, eu escrevi Robespierre errado, vou até tirar aqui, e Danton, na Revolução Francesa. Por que eu estou dizendo isso aqui? Essa parte final, não sei quem que diz, por isso que eu coloquei as três opções, mas um desses três. Mas isso aqui se refere justamente a uma mentalidade tão cretina, né, tão cretina, que hipocritamente, né, se mostra preocupado com os interesses dos pobres, mas faz isso justamente como uma espécie de intencionalidade que tem a ver, aquela questão do reto intento é totalmente desvirtuado aqui, porque tem a ver com uma intenção, né, as segundas intenções, que nada se vinculam aos interesses dos pobres. Essa aqui é a verdade, sinto dizer. Mas eu vou trabalhar então essa questão sem o romantismo, sem Jean-Jacques Rousseau, tá, que é tido aí de uma forma até superficial, claro que eu estou subestimando aqui ele, mas de certo modo ele é o cara mais romântico, mais preocupado com os pobres. Não há nenhum erro em você se preocupar com a pobreza e ajudar os pobres. Isso aí é moralmente correto. Agora, o problema é usar de demagogia e manipular esses interesses emocionais, né,
porque todo mundo sabe que não ter interesse pelo pobre é uma coisa basicamente errada. Se o cara te pede lá de comer, você não vai dar. Então, é uma coisa que é natural do nosso senso de ética, o auxílio àquele mais carente. No entanto, esses caras usam de demagogia, manipulam esse tipo de sentimento para os seus próprios interesses. Isso é imperdoável. E aí, eles fazem isso. A inteligência é vinculada simplesmente ao seu esquema, mas totalmente anulada referente à contingência. E tributação de rico tem a ver com a contingência. O que vai acontecer? Quais são as consequências que vão gerar uma tributação para os ricos? É isso que a gente vai analisar dentro de uma prescrição econômica, embora eu não seja economista, por isso que eu me baseei no ensaio de quem realmente entende mais do assunto. Tá? Então, como foi lido aqui, imposto direto você tem desse lado, imposto indireto aqui, e no que se refere ao imposto direto, que é o que nos interessa aqui, primeiro, o IRPF, que é o imposto de renda da pessoa física. Então, incide diretamente no salário. Deixa eu só aumentar aqui. Ó. Essa imagem ficou um pouco pequena, por isso que ela perdeu o foco aqui, mas enfim, tá bom. Incide diretamente no salário dos trabalhadores, desconto na folha de pagamento, trabalhadores de baixa renda estão isentos. Há um teto mínimo para a contribuição, para aqueles que pagam, o percentual fica entre 15% e 27% de acordo com a faixa salarial. Esse imposto é arrecadado pelo governo federal. Então, você percebe aqui que, supostamente, entre aspas, o trabalhador de baixa renda está isento. Por que eu digo supostamente? Bom, a gente vai ver mais à frente por que eu estou dizendo isso. E aí você tem o IPVA e o IPTU. Né? IPVA referente ao seu veículo, ou veículos automotores, né, de certo modo, e o IPTU referente ao imóvel. Bom, os autores vão dizer o seguinte: a maioria das pessoas pensa que cada indivíduo paga sozinho os seus impostos diretos. Mas essa crença é demonstravelmente falsa, certo? Vamos aumentar aqui. Se, por exemplo, a alíquota, em termos de percentual do imposto de renda que incide sobre as rendas mais altas fosse elevada a 20%, se tivesse essa elevação, os trabalhadores de renda mais alta reagiriam a isso negociando um aumento salarial, certo? Isso referente àqueles que têm uma renda mais alta, ok? E aí ele faz aqui um parênteses, ele vai dizer o seguinte: dado que a esquerda quer muita gente pagando mais imposto, né, porque se a gente entender que revolução significa poder político tendo nas mãos poder econômico, porque é impossível você fazer revolução sem dinheiro, né? Então é claro que a esquerda tem interesse, já que eles são os precursores dos revolucionários, ele tem um grande interesse em que se pague mais imposto. Né? Eles não são os grandes progressistas, pois é. E para que isso aconteça, é inevitável que o imposto seja cada vez maior. Eu não vou falar aqui de imposto, porque imposto também é uma coisa tão complexa, mas tendo foco apenas no que se refere à tributação de ricos, não ao aspecto generalizado de imposto, né, comparando o Brasil com outros países, isso é mais complexo. Mas aí ele fala o seguinte, né, a esquerda quer gente pagando mais imposto, então creio ser correto dizer que ele defende maior imposto. Ela, aliás, na esquerda, defende maior imposto justamente sobre pessoas mais produtivas. Caso contrário, seria na prática impossível elevar impostos permanentemente. Logo, por se tratar de pessoas produtivas, não é incorreto dizer que ela tem poder de barganha junto aos seus empregadores. Quem tem poder de barganha aqui? Obviamente, os caras que têm uma renda mais alta. Eles têm poder de barganha, tá? E outra questão é que essa maior alíquota do imposto de renda reduziu os salários líquidos e elevou os salários brutos, tá? O que você recebe é o líquido, certo? Então, isso aqui foi reduzido por conta desse aumento de 20% de imposto para essas pessoas ricas, das quais os empregados dependem, certo? Mas isso, consequentemente, elevou os salários brutos. O salário bruto ficou maior, mas no final, como tem um desconto, o líquido que você recebe é menor. Nesse ponto, a exata divisão do fardo tributário entre empregados que têm poder de barganha para com os empregadores, tá? Vai depender do relativo poder de barganha, repete aqui, poder de barganha, entre eles no mercado de trabalho. Principalmente a pessoa que está desempregada, como eu, por exemplo, né, procurando emprego. Eu posso dizer que tenho bastante tempo aí pagando, né, INSS, esse tipo de coisa. E esse cara aqui, né, se a gente voltar, parece que ele não tem nem carteira de trabalho. Então, esse é um grande problema, né? Porque o que vai colocar aqui, o que interessa é que os empregados de maior renda irão repassar uma parte, se não a maior parte, inclusive, de qualquer aumento em seu imposto de renda para os seus empregadores, certo? Outro problema aqui, parte 2. Os empresários irão repassar estes maiores custos aos consumidores, tá, também, até o ponto em que possam elevar preços sem sofrer uma relativa grande perda.
no volume de vendas, né? Aí ele vai ter que jogar com essa coisa, né, de não ter uma perda no volume de vendas e ao mesmo tempo aumentar e elevar os preços por conta desses impostos que estão incidindo sobre ele. Dessa forma, os consumidores que ainda continuarem comprando a esses preços maiores estarão, portanto, pagando parte do aumento na carga tributária que supostamente iria afetar apenas as pessoas ricas, só na cabecinha de gente que realmente não estudou um pingo a respeito do assunto. Outra coisa, e por isso que trabalhadores de baixa renda inevitavelmente também pagam imposto de renda de forma indireta. Por isso que eu falei, né, aqui, voltando a esse primeiro slide, supostamente essas pessoas aqui de faixa salarial mais baixa, trabalhadores de baixa renda, estão isentos desse imposto. Só que eles acabam pagando, tendo em vista uma ação indireta, certo? Por causa do aumento do preço. A classe média e os pobres também acabam pagando parte daquele aumento do imposto de renda que visava atacar apenas os ricos. Qualquer aumento do imposto de renda da camada mais rica da população, seja o 1% mais rico ou o 5% mais rico, irá acabar por elevar os impostos que toda a população paga indiretamente. Isso é um problema, né? A grande torre vai cair. E aí você tem algumas conclusões aqui do autor. Primeira conclusão, ao menos alguma porcentagem dos impostos que foram aumentados sobre os ricos serão repassados a todos os consumidores. E isso prejudicará majoritariamente os mais pobres. Tá? Qualquer aumento de imposto sobre um grupo acabará sendo compartilhado por todos. E não há nada que as autoridades estatais possam fazer sobre isso. Os indivíduos de mais alta renda irão arcar com apenas uma fatia desse aumento ocorrido em suas alíquotas, supostamente para beneficiar a nação, mas isso vai virar um revés, você vai ter aí um efeito contrário àquilo que se buscava. E essa importante constatação quase nunca é reconhecida. E é dessa maneira que o imposto sobre um se transforma em um imposto sobre todos. E aí você tem aqui mais um aspecto referente à tributação, continuando. Né? Para uma economia enriquecer e melhorar o padrão de vida de sua população, ela tem que produzir bens e serviços de qualidade. Quanto maior a abundância desses bens e serviços de qualidade, menor o preço deles e maior a qualidade de vida da população. Isso é o que geralmente acontece com nações que têm a liberdade de agir com livre iniciativa. Quando você tem uma nação onde as pessoas têm livre iniciativa e não tem uma burocracia tal que a impeça de agir, essas nações têm uma maior qualidade, tanto em termos de serviço, como em termos de qualidade de vida, e não só de poucos, mas da população em geral. Se você pega um país como Coreia do Norte e Cuba e compara com outro país que tem economia livre, de livre mercado, você vê claramente essa diferença. Por isso é que é óbvio que as pessoas estão fugindo de Cuba para ir para os Estados Unidos. Certo? Aí o que acontece? Para que eles sejam produzidos, né, quer dizer, esses bens, essa abundância de bens com qualidade, é necessário haver o capital. Capital são as instalações, os maquinários, as ferramentas, os estoques e os equipamentos de escritório de uma fábrica ou uma empresa qualquer. Ou seja, capital é tudo aquilo que auxilia um modo de produção. Tá? Então, quanto maior a quantidade desse capital, maior será a intensidade, a abundância e a qualidade dos produtos criados. Portanto, para uma economia crescer, melhorar o padrão de vida dessas pessoas, ela precisa ser intensiva em capital. Beleza? Tá. Então você entendeu essa parte. O que acontece? O autor vai dizer o seguinte: tributar lucros significa fazer com que capacidade futura de investimento das empresas seja afetada, o que significa uma menor produção, vai vendo, uma menor produção, menor oferta de bens e serviços no futuro, e menos contratação. Isso é o pior, cara. Menos contratação de mão de obra. Lucros necessariamente têm de ser reinvestidos na empresa. Essa ideia, não, você está defendendo o lucro, o cara usa o lucro só para o seu benefício próprio. Porra, o lucro dele está sendo, obviamente, direcionado também para reinvestimento da empresa, para gerar novos produtos de qualidade para a população também. Certo? E aí, tem essa parte aqui do autor que diz o seguinte: impostos sobre o lucro das empresas afetam diretamente todo esse processo que a gente acabou de falar aqui, que é referente à formação de capital. Os lucros são exatamente o que possibilitam as empresas a fazer novos investimentos. Tá? O lucro é que possibilita isso. E
adquirir mais maquinários, expandir suas instalações e com isso aprimorar sua capacidade produtiva e a qualidade do produto para aquela população, até para baratear o produto de certo modo. Outro efeito colateral dos lucros é que são eles que possibilitam a contratação de novos empregados. Se você não tem lucro, você não tem novas contratações, consequentemente você não tem emprego. Se você não tem lucro, o que você tem, na verdade, são cortes de gastos, principalmente para mandar a gente embora, porque não tem lucro. Ele está falando a concessão de aumentos salariais, né? E aí, está descrito aqui, imposto sobre o lucro representa a medida mais destrutiva para a formação de capital, algo que seria ainda mais prejudicial para os mais pobres a longo prazo. Então, quem se ferra quando você incide impostos e tributações sobre ricos, sempre será pobre. É um terreno escorregadio a questão econômica. Não adianta agir com burrice, com demagogia, sem entender como funciona todo esse processo. Vamos ajudar os pobres tributando os ricos. Mas olha a consequência que há nas experiências que nós vemos em outros países. Aí você tem aqui, se o governo tributar os ricos, fará apenas que o dinheiro que antes estava investido em coisas produtivas seja direcionado para o mero consumismo do governo, né? Claro. Ficando sobre os caprichos dos seus burocratas, obstruindo a formação de capital. Impostos que recaem sobre a produção, sobre a renda dos mais ricos e sobre o lucro são um enorme, aliás, obstáculo à formação de capital. E se é um obstáculo à formação de capital, todos sofrem. Aumentar imposto sobre esse dinheiro será ainda mais prejudicial para a maioria dos pobres a longo prazo, pois se trata de uma medida extremamente destrutiva para a formação de capital, impedindo e, consequentemente, aumentando o aumento, da oferta de bens e serviços na economia, que é justamente o que beneficia os mais pobres. A economia beneficia os mais pobres. E aí vai tudo ser destruído aqui, né? E, finalmente, você tem um outro aspecto aqui importante quanto à questão da tributação dos ricos, que é a questão da fuga desses caras, né, que, vai ter imposto no meu país, e que me impede, então, de sair do país. E aí tem o seguinte, o autor vai colocar dessa forma. Um outro problema com o aumento de impostos sobre as rendas mais altas, sobre as fortunas e sobre o lucro, é que algumas pessoas irão simplesmente deixar de pagar esses impostos, certo? Se o rico deixar de pagar o imposto, e aí? Trata-se de uma constatação empírica o fato de que as pessoas com maiores potenciais de ganhos, ou seja, as mais produtivas e que geram mais valor, os ricos, são também as mais propensas a se mudarem, se tornando um exilado fiscal. O cara pode simplesmente sair do país, se tornar um exilado fiscal, vai lá no paraíso fiscal. Por que cargas d'água ele ficaria aqui para pagar imposto exorbitante? Qualquer tentativa do governo de jogar o fardo tributário exclusivamente sobre ricos, ideia idiota, né, cara, fará apenas com que cada vez mais ricos deixem o país. Os caras têm ele tem condições de deixar. Ele vai até falar aqui, e fará com que os mais pobres que trabalhavam para esses ricos fiquem desempregados, né? Aí ele dá o exemplo aqui, né? Os Rolling Stones podem se mudar para onde eles quiserem, né? Pega um jatinho, então acabou, chegou, né? Pega as minhas coisas aí e vamos embora. Já os técnicos de som e as pessoas que trabalhavam nos estúdios da banda permanecem no país, original e agora sem trabalho nenhum. Quando ocorreu aquele golpe em Cuba, os caras que tinham propriedade privada, eles fugiram do país, deixando as propriedades deles lá. O que aconteceu? Eles foram lá para os Estados Unidos, se eu não me engano, reconquistaram tudo aquilo que eles tinham perdido, porque deixaram suas propriedades lá. E aquelas pessoas que se aproveitaram das propriedades deles lá em Cuba, hoje estão passando fome, né? Enquanto eles estão bem de vida. Se eu não me engano, na Flórida. Tem esse exemplo no artigo, depois vocês podem dar uma lida para ficar mais claro. Em nenhum país ocidental, os ricos arcam exclusivamente com os impostos. Quem realmente fica com o grande fardo é a classe média. Esse é o grande problema. Que no final das contas, elevar impostos aos ricos, exclusivamente, vai gerar todo um transtorno. Os caras não são idiotas, né? Eles têm condições e mecanismos para barganhar ou para até se tornarem exilados fiscais. E vai ficar sobrando para quem? Para a classe média. O grande peso, de certa forma. E para os pobres também, claro. Um outro problema, que é colocado aqui como sendo o quarto problema relativo a essa imposição aos ricos, é a teoria do Parkinson. Deixa eu dar uma lida aqui. Mais um grande problema. Sempre que o governo eleva impostos, ele concomitantemente eleva seus gastos correntes. Os gastos do governo sempre sobem junto com o aumento das receitas.
E isso é uma empiria observada ao redor do mundo. Você tem um gráfico aqui, você tem a cor verde, essa aqui é azul e a verde. Eu tenho um outro aqui que é mais fácil de observar, esse aqui, né? Aqui você tem o vermelho e aqui você tem o azul, certo? Se você tem a receita do Tesouro Nacional, você tem as despesas do Tesouro Nacional. Receita se refere a toda a arrecadação, impostos, taxas, etc., tudo. E as despesas é com o que você vai arcar em termos de dívida. Então, quando você observa aqui os dois, azul e vermelho, ó, milhões relativos à receita, milhões relativos à despesa. Aumentou a receita, aumentou consequentemente as despesas. De 1996 até 2014, olha só, aumento. Essa é a conhecida lei de Parkinson, conforme está no artigo. Os gastos sobem de encontro à receita, tá? Inevitavelmente. Então, isso significa que se esse é um fenômeno econômico que ocorre, o que adiantaria você aumentar os encargos dos ricos se as despesas também aumentam em concomitância a essas receitas? É uma questão a se pensar. Eu não sou expert no assunto, mas enfim, o gráfico está mostrando que é uma realidade. E finalizando aqui o meu vídeo, o governo federal vem notoriamente desperdiçando dinheiro tanto em corrupção quanto em programas ineficientes que só servem para beneficiar determinados grupos de interesse. Porque alguma classe social deveria pagar mais impostos apenas para que os funcionários do Estado continuem esbanjando dinheiro como se não houvesse amanhã? Essa é a pergunta que eu deixo aí para você pensar sobre este tema. Pode falar, mas existem pessoas que defendem isso, tem argumentação. Cara, pode comentar aí embaixo do vídeo se você não concorda com esses argumentos que para mim são devastadores contra essa questão. Me parece que é um tiro no pé você fazer tributação de pessoas ricas. É isso que eu penso. Este é o meu vídeo. E podem comentar à vontade. Se você gostou do vídeo, pode compartilhar. E, inclusive, curte aí embaixo também. A curtida sempre ajuda a que o vídeo se torne mais visualizado. Grande abraço a todos e até mais. Tchau.